Olha, o que mais me assusta nessa lista, ô Luísa, é o acúmulo e a repetição de técnicos adeptos do jogo posicional. Coisa que parece que o Rodolfo Landim nunca ouviu falar. Maior parte dos erros aí vem de escolhas de treinadores que têm como modelo, como estilo de jogo, o jogo de posição. Domenech Torrent, Paulo Souza, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e o Tite. Desses 11 aí, 1, 2, 3, 5 ou 6, espera aí, 1, 2, 3, 4, 5 são posicionais. 5. Então, amigo, o cara ele não consegue o básico, entendeu? É a mesma coisa que se, por exemplo, o Felipe Luiz não ficar, o Flamengo contratar mais um treinador posicional. Aí é melhor trocar o elenco inteiro. Quer jogar posicional? Ok, é uma opção. Então vamos procurar jogadores que sabem jogar dessa maneira e gostam de jogar dessa maneira, o que não é o caso da maioria desse elenco. Entendeu? Então, o que mais me chama a atenção nessa lista é isso. Além do número, claro. É uma média quase de 2 treinadores por ano, né? Mas, enfim, eu acho que essa repetição de técnicos adeptos do jogo posicional, para mim, é o maior absurdo dessa lista. Mas, Renato, desses 10 aí, você citou, inclusive, são 6 em 10, né? Não vamos analisar o Felipe Luiz, porque ele ainda nem se apresentou como técnico. Não estou contando, claro. A gente nem sabe qual é o estilo dele, a gente ainda vai ver. Mas dos outros 10, são 6 em 10, né? Abel Braga deu errado, não era posicional. Renato Gaúcho, deu errado também. O deu errado do Renato Gaúcho, eu vou até a página 3, viu? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, depois do Jorge Jesus e Dorival, foi o melhor treinador. Não, nossa, o time era minha opinião. Na minha visão, minha opinião. Mas, enfim, tem o Renato Gaúcho, que perdeu tudo que disputou. Tomou um 3-0 do Atlético Paranaense no Maracanã, né? Não foi campeão da Libertadores por um detalhe, por uma escorregada. Bom. E aí tem o Dorival, que a gente pode, obviamente, foi um trabalho bem sucedido, né? Nesse caso. E que não é posicional. Posicional. Mas, enfim, eu não sei se é esse fator, não, Renato, eu não vejo dessa forma. Mas que eu concordo contigo que nem sempre se pensa o elenco quando se escolhe o técnico, eu concordo. Acho que, por diversos aspectos, o que se pensa olha, tem um técnico disponível aqui que tem nome. E aí, é o caso, por exemplo, se for pensar do Tite. O Tite acaba sendo uma escolha meio óbvia. Tem um técnico de renome que acabou de sair da seleção e preencheria aqui, poderia trazer uma estabilidade para a gente. E aí se traz o Tite, né? E aí tem alguns outros que são mais ou menos assim, tirou o Rogério Ceni porque ele fazia um bom trabalho no Fortaleza, então era uma boa possibilidade. Eu não acho que se pensava muito a característica do técnico. Isso aí eu concordo. E no caso do Felipe Luiz também é a mesma coisa, né? Ele é uma mega aposta. A gente não sabe... porque inclusive o Felipe, a gente entrevistou ele, eu e o Léo Burlá, né, que hoje é editor, em 2019, ele já estava se ensaiando como técnico, né? E falou muito sobre os técnicos que o inspiravam, né? E aí, se você pega a lista, a gente vai ver ali, o Tite, tem o Jorge Jesus, são técnicos muito diferentes, né? Tem o Mourinho, então tem vários técnicos de aspectos diferentes, então não dá para saber exatamente o que a gente vai esperar do Felipe Luiz. Já falou que é um cara que quer uma transição rápida, né? Intensidade, recuperação de bola lá na frente e ataque. Mas como que isso vai ser feito? Cada técnico tem um jeito totalmente diferente, né? Então é uma grande incógnita, não? E é um técnico com muito pouco tempo de carreira, né? Divisão de base, pouco tempo de carreira. Acho que a gente pode esperar aí esse fator motivacional de trazer de volta a torcida, porque achar que ele vai fazer uma grande transformação no time, acho difícil. Mas o Felipe Luiz chega numa semifinal de Copa do Brasil, vamos dizer que seja campeão, ele conseguiria talvez algo inédito no futebol mundial, né? Porque ganhou no Sub-17, no mesmo ano, na mesma temporada, ganhou no Sub-17, no Sub-20 no profissional. Talvez poucos tenham conseguido isso. Mas já teve gente que chegou na semifinal e foi campeão. Se você olhar o Joel Santana no Vasco, quando demitiram o Oswaldo de Oliveira, né? Ele entrou na semifinal do Brasileiro e foi campeão.
Mas aí já era um treinador consagrado, né? Não é o caso Não, sim, claro. Mas no caso do Flamengo tem um histórico já de jogador, de técnicos que entraram Andrade, Carpegiani, enfim, que entraram Carpegiani, sim. Mas o Andrade... Carpegiani é um caso muito parecido com o Felipe Luiz. Mas o Andrade tinha algum trabalho na carreira antes de na Flamengo, divisão de base. Sim, na divisão de base. Divisão de base, mas não tinha sido técnico profissional também, né? Não. Ganhou e depois nunca mais voltou a ser técnico, né? Entrou como interino algumas vezes. E depois do título de 2009, caiu em 2010 e tentou em clubes menores, mas nunca se firmou. O que eu acho legal do Felipe Luiz agora, além dele ser um cara estudioso e tudo, é porque eu acho, e aí todos nós que já vivemos no futebol há algum tempo sabemos, todos nós aqui, quando você troca o treinador, o time sempre dá uma melhorada. O time ganha uma espécie de um novo ânimo. Opa, vai começar tudo de novo. Todo mundo vai dizer, opa, quero mostrar o meu melhor. Opa, vamos correr por esse cara. O outro já estava... A relação do Tite com os jogadores já estava desgastada. Então, o Felipe Luiz não vai ter nem tempo de treinar. O que ele vai poder fazer, realmente, é sentar e dizer, galera, aqui, a gente jogava, a gente ganhava tudo junto, o que está acontecendo? Vamos lá, fala aqui para mim o que você te incomodava. Enfim, é muito mais conversa do que treino. Mas tem esse lado positivo. Se o Felipe Luiz consegue estrear com uma boa vitória sobre o Corinthians, a coisa já está meio caminho andado. Agora, depois, com a sequência de treinamentos e de jogos, é que a gente vai ver se ele já está pronto ou não. Mas eu acredito que, a menos que aconteça uma lambança fenomenal, ele vai ficar até o final do ano. Até porque não faz sentido o Landim e o Marcos Braz, que não sabem se vão continuar no Flamengo no ano que vem, contratar o novo treinador e fazer um contrato de mais de um ano. Então, mas imagina o cenário. Você está falando um cenário positivo, que é tipo, ganha uma semifinal e engata. Perde a semifinal da Copa do Brasil e começa até o G4 ameaçado, inclusive, ali no final de temporada. E a eleição cada vez mais próxima. Você acha que eles não vão atrás de um técnico e arrumar um contrato longo e que se dane as contas do clube? Não, eu acho que eles vão fazer. Mas é o fim do mundo. Eu diria que mas eu acho que vão fazer. Se o cenário for negativo, e a gente não dá para saber hoje em dia, se o cenário for negativo, eu acho que eles vão tentar outra solução. Eu só acho o seguinte, ninguém pode cobrar exageradamente nada do Felipe Luiz. Porque o Tite ia perder a Copa do Brasil. Isso, para mim, é muito claro. Não tinha condição dele revirar essa viés de queda absoluta que o Flamengo entrou. Não ele mais. Então, se por acaso o Felipe Luiz perder a Copa do Brasil, era o que ia acontecer com o Tite. Agora, o Campeonato Brasileiro, ele vai ter que se manter no G4. O Tite estava já na pontinha para cair do G4. Se não tem aquele gol do Gerson, já estava em G5. Então, não sei, eu sou otimista. São tarefas fáceis, Renato. O que eu estou falando é que a dar certo ou dar errado, eu digo probabilidade, mas pode acontecer as duas coisas. E claro, eu tenho um certo medo de, sim, o Felipe poder se queimar, entendeu? Claro, grandes riscos, grandes oportunidades, grandes riscos. Ele tinha que aceitar, tentar e tal, não sei o quê. Mas tem uma chance de um técnico de muito futuro chegar agora e falar assim, ele não conseguiu, não vai ser em absoluto, concordo contigo, culpa dele, mas aí ele não conseguiu, e alguém já falar assim, não, então realmente, já vimos que não dá certo e ele não ter outras oportunidades, entendeu? E sem estar amadurecido, porque ele não está amadurecido. O Carpegiani também não estava. O R. Marques falou que o Felipe Luiz tem que colocar os melhores jogadores para jogar e não os parceiros de 2019 que não estão jogando nada, com exceção do Gerson, que está carregando o time nas costas. O Augusto falou que as lesões atrapalharam muito, mas o trabalho do Tite era medíocre. E o Eduardo falou que o Tite teve um resultado pior que Ceni e Renato, que tinham um time menos qualificado e jogavam melhor. Muita gente aqui com a gente hoje, a audiência está muito alta, então deixa seu like também, participa da nossa enquete, deixa seu voto aí, também seus comentários para a gente poder... A gente vai lendo aqui à medida que a gente for conversando. A gente está vendo aí as fotos da chegada do Felipe Luiz. Chegada não, né? O primeiro dia ele só mudou de módulo dentro do CT, treinava no módulo da base e agora está no módulo do profissional.
Alexandre esteve comigo no CT da base recentemente, um tempinho atrás, antes do Mundial, e aí o vice-presidente de futebol de base, o Vitor Zanelli, estava contando pra gente como a chegada do Filipe Luís é um ganha-ganha, visto como um ganha-ganha dentro do Flamengo, tanto para dar experiência para ele, quanto para os jogadores que estão podendo conviver com ele. Alexandre, como é que você vê essa possibilidade do Filipe Luís estar mais perto ali, né, dentro do Flamengo, até pelo que já vinha fazendo no futebol de base, foi campeão, os jogadores sempre falavam bem dele também nas entrevistas. Como é que você vê essa chegada do Filipe Luís nesse momento de pressão absurda dentro do clube? A gente perguntou sobre isso, mas naquela época com outro viés, né? A importância dele estar no sub-20, que era a categoria mais próxima do profissional, em termos de experiência e tudo mais. Acho que assim, é um nome unânime. Acho que dessa vez o pessoal até comentou que o Landim não ouvia muito a arquibancada. Acho que a diretoria ouviu, era um pedido, já era algo que a torcida ia abraçar. O nome é um cara que tem um respeito ali da torcida. De fato, acho que para avaliar o trabalho do Filipe Luís como técnico, foi uma ascensão muito rápida, né? Porque ele começou o ano no Sub-17 e já está terminando o ano no profissional. Então, assim, foram 2 mudanças de cargo. Acho que talvez tem algumas coisas ainda, como o Rodrigo bem pontuou, a maturar. Então, assim, é uma incógnita. Não acho que, sendo muito sincero, não acho que essa questão aí que o pessoal perguntou dos parceiros de 2019, não acho que vai ser muito por essa linha. Acredito que não vai ser muito por essa linha, mas é isso, não tem muito tempo. É um nome unânime, é visto como interino, que eu acho que tem que ser visto assim mesmo. Não acho que, até por conta de uma eleição, que se tem que pensar em Filipe Luís já para ano que vem ou algo assim. Acho que é uma boa experiência e tem essa possibilidade que o Rodrigo falou, claro, de se queimar, mas se for pensar assim também, eles não iam apostar em ninguém, né? Então, acho que é um nome que agrada a torcida, entende de futebol, tem o respeito do elenco. Acho que em termos de aposta, a diretoria fez talvez o caminho mais óbvio para um momento justamente de pressão. Então, você alivia a pressão, não vai ter protesto, né, agora, então você começa o jogo um pouco mais leve e cria esse fator novo, né? Como o Renato lembrou ali, é um fator novo, começa do zero, o elenco com outro ânimo, e vamos ver se ele vai cumprir aquela promessa. Aliás, cumprir a promessa não, se ele vai cumprir o que o Gabigol pediu, né? O Gabigol falou que ia ficar puto se não fosse capitão do time dele. Aconteceu, então vamos ver agora de quem vai ser a abraçadeira.